A natureza é escrita, a natureza é um livro escrito em caracteres geométricos. Até que ponto as coisas são inventadas e até que ponto são descobertas? Por exemplo, a matemática existe na natureza antes de nós humanos a descobrirmos. Não, ela existe precisamente na natureza humana. E não a matemática, porque ela precisa ser descoberta, inventada, criada e tudo mais, mas as estruturas inatas que permitem a matemática estão inscritos na natureza humana. Esse é o mesmo ponto, existem estruturas inatas da linguagem. E aí galera, Platinho aqui. Esse aqui é o último vídeo que eu fiz para os inscritos sobre, assim, resposta aos membros, chama a sessão. Aqui, essa é a melhor pergunta. E eu vou responder a ela nesse vídeo aqui. Deixem as suas perguntas, os seus comentários. Não precisa ser uma pergunta, a coisa que eu vou escolher pra comentar. A mulherada tá rocheda, né, meu querido? A mulherada não quer saber de nada, mano. É só golpe atrás de golpe. Então, dessas daqui, a maioria é a galera falando o que gostaria e tal. Mas assim, teve um que foi lá e fez exatamente o que é pra fazer. Shid, muito obrigado pela pergunta. Faixa laranja, lembrem e saibam que essas cores aqui, as cores do meu negócio, são organizadas na ordem de faixas de arte marcial, mais ou menos a mesma em todo lugar. Então, Shid diz assim: gostaria que o senhor conjecturasse sobre até onde as coisas são o que são, em essência, no seguinte sentido: até que ponto as coisas são inventadas e até que ponto são descobertas. Por exemplo, a matemática existe na natureza antes de nós humanos a descobrirmos. Mas uma cadeira não existe em essência na natureza. Qual o limiar entre um e outro, se é que há algum? Vamos pensar nessa frase aqui. A matemática existe na natureza antes de nós humanos a descobrirmos. Imaginei que era um ajuntamento de belos rapazes de cabelos longos e corpos bem depilados, em que a galera se encontra para privatizar um no outro, livre de impostos, sem ninguém para regular. Será que a matemática existe antes de nós humanos? Vamos falar sobre isso aqui. A matemática não existe antes de nós. A matemática não é o real. Tem uma frase do Galileu, essa é a diferença dos dogmáticos da época do Galileu, Descartes e um kantiano, o cara que resolve o problema efetivamente. O Galileu fala, a natureza é escrita, a natureza é um livro escrito em caracteres geométricos. Quer dizer, a matemática é o próprio real. Os números são mesmo a verdade. O mundo é feito de números, entende? Uma coisa assim. Na verdade é mais geometria do que matemática, o sentido que ele usa. Mas, no sentido kantiano da coisa, que eu dou no meu curso, que eu recomendo que vocês assistam, a matemática somos nós. A matemática não existe de verdade. Ela consegue ao mesmo tempo resolver, assim, servir esse critério de ser universal, de ser... Qual foi o termo que você usou? Deixa eu ver o termo que você usa aqui. Existe na natureza antes de nós humanos. Não, ela existe precisamente na natureza humana. E não a matemática, porque ela precisa ser descoberta, inventada, criada e tudo mais, mas as estruturas inatas que permitem a matemática estão inscritos na natureza humana. É assim que a coisa consegue ser possível. Porque o que é necessário para criar a matemática está em todo mundo. E mais, tem uma tendência do nosso pensamento a formular, a fazer as coisas, a processar as informações de uma maneira que nos leva, nos impele a matemática. A formular, a fazer as coisas, a processar as informações de uma maneira que nos leva, nos impele a matemática. E daí todo mundo tem isso. Todos os humanos têm isso. Então todo mundo pode aprender. O melhor exemplo para todo mundo saber mesmo que isso é real, sabe? Porque parece, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Mano, é isso mesmo. É que nem com língua, pensa a língua. Qualquer bebê, você pega um bebê de qualquer lugar do mundo, leva para outro lugar do mundo e ele aprende a língua dos caras que criaram ele. Se for bebê, literalmente, mano, bebê do primeiro dia, pegou e já levou.
aprende qualquer língua, vira um nativo. Ele não fica com sotaque, tá ligado? Porque ele nasceu de outro sangue. Esse é o mesmo ponto. Existem, de algum jeito, estruturas inatas da linguagem. Esse é o ponto do Chomsky. Ele tem estudado, ele tá meio sumido da política por isso, ele tem estudado bastante isso, pelo que eu sei. Então, assim, tentar descobrir quais são essas proto-linguagens, quais são... O que é que existe lá em nós humanos, antes da linguagem, como proto-linguagem, como moldes da linguagem, que permite que qualquer humano aprenda e crie linguagens. Porque deve ter alguma coisa atrás. E daí quando você consegue entender todos, assim, a ideia, qual é a grande beleza disso? Seria conseguir mapear todas as linguagens possíveis. Porque você teria um mapa de todas as categorias, todas as estruturas inatas da linguagem que os humanos teriam. E mais, você descobriria também meio que o imaginário possível, de certa forma, porque a linguagem está muito ligada ao imaginário. Mas no caso da matemática e do Kant era mais como que a física e a matemática são possíveis. É palhaçada ou é verdade isso daí? É real essa história da matemática? Você descobre mesmo, faz um cálculo ali e o número dá certo mesmo, o foguete vai parar em Marte, naquele lugar onde você colocou? É isso mesmo. Tá, então você está me dizendo que a matemática não é real? Tô te dizendo que não é real. Porque a comunicação que a gente tem com Marte e o míssil e tudo mais é toda mediada. Não tem um momento em que você descobre que a sua matemática é falsa, entre aspas, porque ela não é falsa. É porque ela tá na natureza, mas não na natureza, tá na sua natureza. Por estar na sua natureza, você consegue utilizar ela para fazer contato com o real. Ela media o seu contato com o real. E você precisa dela para mediar o seu contato com o real, porque ela é meio que a linguagem dos seus sentidos, a linguagem da sua percepção da realidade. Como é que a gente entende o mundo? Em caracteres geométricos, entendeu? Faz parte de como a gente entende o mundo. E então não é que a natureza é escrita em caracteres geométricos, mas a compreensão humana dos fenômenos é inscrita em caracteres geométricos. Não só, mas esse é um dos aspectos da coisa toda, do fenômeno completo. Mas daí isso que eu fiz é uma explicação entre que difere o que eu chamo de essencialistas ou dogmáticos ou alguma coisa assim, de fenomenólogos ou kantianos ou alguma coisa assim. Eu realmente não manjo de fenomenologia e fenomenólogos. Pra mim, Kant, assim, isso daí é coisa da minha cabeça, não é consenso filosófico, tá? Mas pra mim, Kant zerou a metafísica e zerou a epistemologia. Eu não sei o que tem Heidegger e Hegel depois. Nunca consegui me interessar pelos dois, porque eu tipo, o que eles vão falar? O Kant já zerou esse assunto. Mas espero que tenha ficado claro aí então qual é a questão, em que ponto elas existem em essência, em que ponto elas existem como construção. Você não sabe como e em que ponto elas existem como essência. Você está sempre limitado aos seus sentidos. A única coisa que você pode saber no sistema kantiano é que elas existem, porque senão não tem nada para estimular o seu sentido. Alguma coisa precisa estimular o seu sentido para que ele tenha todo... Porque ele tem todo aquele molde, uma mirabolância o esquema interno nosso. Então por que a gente vai ter um esquema interno nosso sendo que nem existe o mundo real lá fora? Não faria muito sentido. Essa história de que o Kant, a gente alucina a realidade pro Kant. Cara, isso é uma hipérbole para zoar um esquema, mas não é isso. A gente não, assim, você teria que deixar claro que a gente alucina a realidade segundo moldes e arquétipos específicos. Até eu fiz um vídeo que recomendei para vocês, procura aí Platão, Kant e Jung. Eu mostro como a ideia do Jung é uma evolução da ideia do Platão, que é uma evolução da ideia do Kant. O Platão tem mesmo a ideia de que a gente acessa a realidade em si mesmo, embora não seja uma coisa muito simples e também tal. Tipo, ela brilha demais, a gente fica meio confuso,
não é fácil, mas a gente acessa. As ideias são a verdade em si, e o que geralmente a gente vai estar lidando são esses construtos que são imagens das ideias, são aparências. Não sei, Platão é realmente muito bom, e nunca se esqueçam disso. Platão fala com todas as letras que ele não escreve tudo, ele não escreve a teoria dele real, ele só fala. O livro é meio que... Ele sabe que o livro é uma mídia limitada e não dá pra se escrever direito no livro, então... Porque o livro não se defende, não se contra-argumenta, não interage com você. Então você tem que se limitar no livro. Ele fala disso. Então lembrem-se sempre disso. Mas é isso aí, matemática está na natureza, mas é na nossa natureza. Como a gente sabe a natureza do real, a gente nunca sabe a natureza do real. A gente sabe que tem, no sistema kantiano, que tem um real, porque senão nada estimularia os nossos sentidos para a gente poder alucinar alguma coisa. Essa alucinação que a gente produz, que seria o conhecimento, não é o real que a gente alucina, é o conhecimento que a gente alucina. Isso é só um videozinho rápido aí para dar oi e também para dar cara, para bater cartão, marcar presença. Pra vocês meterem o comentário aí, quem quiser comentar alguma coisa, que eu vou ler todos os comentários dessas sessões de membros aqui. Obrigado, Gide, pela excelente questão. Veja meus vídeos sobre Kant. Procura Platinho Kant, tem um vídeo aberto. E tem o curso inteiro. Procure por isso. Procure o curso só para os membros ou o vídeo aberto, que tem um só e é menor. O curso é várias coisas. Mas você já vai dar uma entendida no que eu tô falando aqui. Não sei se é uma ideia que eu sei que não é tão simples assim. Porque dá problema na faculdade. Todo mundo tem dificuldade com Kant. Mas essa parte talvez não seja a que as pessoas têm dificuldade, talvez seja. Enfim, não vou entrar na questão da evolução copernicana e tudo mais, que é desnecessário. Falou, galera. Como a gente sabe a natureza do real, a gente nunca sabe a natureza do real.